Fala, gente, tudo já com vocês? Estamos aqui seguindo nossa websérie aqui chamada Desbravando o Terror Brasileiro, tá certo? E para esse vídeo de hoje aqui, eu tô convidando aqui o autor Cadu Junqueira, do livro Pecatrice, tá certo? Ele que vai representar aqui o estado dele aqui de São Paulo, tá certo? E aí a gente vai trocar um pouquinho da ideia com ele, né? Pra gente entender um pouquinho mais sobre sua obra, um pouco das personagens, né? Mas a gente vai organizar aqui essas ideias junto, tá bom? Então é isso, vou chamar aqui o Cadu agora para a nossa chamada, tá bom? Fala, Cadu, tudo certo contigo, cara? Como é que você tá? Graças a Deus, tudo ótimo. E você, como é que tá, meu amigo? Eu tô tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo aqui ao espaço aqui do Dark Stunt, tá certo? Eu não sei se você tá tão por dentro aqui, tá, do que é o projeto, mas eu já tô dizendo assim, você já tá sendo um dos primeiros aqui, tá? Que tá despontando aqui essa iniciativa aqui do canal, onde a gente está convidando, né, na verdade, alguns autores aqui que é do âmbito aqui nacional, né, mas que foca muito ali o terror, o sobrenatural, o suspense. Então, uma iniciativa aqui que é muito Dark Stunt, assim, começar a conhecer, né, esses autores, assim, Brasil afora, tá certo? E aí eu queria deixar você já no radar que você está sendo aí esse embaixador aí de São Paulo, mas não exclui que você outros autores aí do seu estado também podem vir aqui a compor, tá? Mas você está sendo aí o primeiro a furar a bolha aí da sua região. Perfeito, perfeito, maravilha. É muito prazeroso, sabe, para mim, estar fazendo parte desse seu projeto, que tenho certeza que será grandioso, tá? Isso para gente, para nós, autores, é muito bom, porque abre um espaço para a gente poder falar um pouco mais da gente, um pouco mais do trabalho da gente. Seria bom se vários outros fizessem esse tipo de trabalho, que isso com certeza ajudaria muito. Cadu, eu espero assim que essa iniciativa, né, assim contamine outras pessoas até para fazer mais do mesmo gênero ou de outros gêneros. Aqui eu acho que na internet a gente não tem muito essa coisa da concorrência. Eu acho que é mais o reverberar, né, a informação do que competir, né? Então eu espero muito que outros projetos como esse partam daqui do Dark Stunt, de outros colegas aí também, né? Enfim, acho que a ideia é a gente fazer essa grande vitrine aqui, coletiva, né? É, bom, já dei as boas-vindas aqui para você. Eu queria, acho que falar um pouquinho como que o Cadu chegou aqui, né, no Dark Stunt, né? Como foi que na verdade foi você que me encontrou, né? O meu perfil ele era bem pequenininho, tá, Cadu? Assim, lá acho que no momento, eu ainda acho que meu perfil é pequeno, mas ele era muito menor, né? Quando você fez o contato comigo, eu achei muito massa, assim, a forma que você fez o contato na rede social. Você estava divulgando ali seu trabalho. Vi outros colegas também que falando também um pouco do seu trabalho. Acho que mais trazer essa memória, né? Como foi o nosso ponto aqui de contato inicial. Foi algo bastante inusitado, né? Porque quando ficou pronto esse livro, o Pecatrite, eu fiquei meio, tipo assim, querendo encontrar pessoas que pudessem realmente tá mostrando o meu trabalho, tá mostrando o meu livro, tá falando um pouco sobre a história, falando um pouco sobre mim. E eu acabei que enviando várias mensagens para alguns perfis que eu vi ali. Teve muita pessoa até que me aconselhou a fazer de outras formas, para não ser tão invasivo, né, nas contas das pessoas e tal. E foi muito bom, que aí eu comecei a pensar um pouco mais, né? Falando, eu preciso agir de uma outra forma, né? Ser mais sutil, entendeu? Então teve muita gente que me ajudou, me aconselhou bastante nisso. E encontrar você foi um achado, né? Porque você foi uma pessoa que me abriu as portas, que teve disposto a falar comigo, a conhecer um pouco do meu trabalho. Tanto você quanto outros leitores, outras pessoas que fazem esse mesmo tipo de trabalho. Então, me abriram as portas para estar mostrando um pouco do meu trabalho, falando um pouco sobre o meu livro. E foi, foi como se eu fosse um garimpeiro ali, sabe? Garimpando as pessoas que pudessem demonstrar interesse no meu trabalho. Então, foi muito gratificante quando você me respondeu. E eu fiquei super feliz, assim, de você ter me encontrado, que eu digo, pô, eu tava começando, aí eu digo, pô, meu perfil tá começando a ser visto, né? E, cara, quando você falou comigo, você até falou de outras obras, mas quando eu bati o olho nessa capa aqui, eu acho que eu tava num estilo de leitura, né? Muito sobrenatural, muito trevoso, né? Eu até fiz um pré-julgamento da capa, né? Hoje, depois de ler a obra,
eu entendo que ela tem uma outra pegada, mas que não se dissocia tanto, né, do que eu imaginei inicialmente, né? Pecatricti, né? Como é a pronúncia correta? Pecatricti. Pecatricti, é latim. Me perdoe que meu latim está enferrujado demais. Não vou conseguir, mas... muitas pessoas confundem isso. E aí, o que acontece, né? Quando eu vi essa palavra, não fez muito sentido para mim, né? Mas, pela capa, né? Assim, quem ainda não sabe o que significa, né? O que é a imagem, né? Acho que dá um chama, sabe? Assim, o que é isso, né? É algo religioso, não é? E tal. É algo... Desperta uma curiosidade. Desperta uma curiosidade. Eu acho que tua capa, ela vende muito bem a curiosidade do que é a tua história, tá? Então, acho que eu fui realmente, assim, vendido pela capa quando a gente conversou, foi a primeira obra. Mas aí eu queria passar um pouco a bola para você se apresentar, né? Falar um pouco de você, quem é o Cadu, né? Quais são os seus trabalhos além de Pecatriz, né? Quais outros que você tem aí pra gente ir introduzindo aqui um pouco da obra. Certo, vou tentar resumir um pouquinho a minha história, tá? Eu comecei, na verdade, como... Bom, primeiro, muito prazer, eu sou o Cadu Junqueira, né? Eu comecei como compositor, né? Eu escrevia músicas, eu gostava muito desse universo da música, escrevia muita música sertaneja, tinha um amigo meu que escrevia comigo e tal. E teve um dia que eu comecei a escrever uma música, e essa música começou a ficar muito longa para ser uma música, né? Vou adaptar ela para se tornar uma poesia, um poema. Ficou longo também. Falei, acho que vou ter que transformar num conto, né? Ficou muito longo e nasceu meu primeiro livro, sabe? Que foi o Enquanto Eu Dormia. Esse livro aqui, ó. Enquanto Eu Dormia. Esse foi o meu primeiro trabalho, tá? Bacana. E depois desse livro, eu publiquei ele primeiramente numa plataforma digital, só no formato digital e tal. Ali dentro dessa plataforma, eu comecei a trabalhar com eles também, e tinha um editor que era o responsável pela minha parte ali na época. Esse editor, ao ler o meu livro, ele se encantou pela minha maneira de escrever e tal, e me estendeu o convite para participar de um livro que ele estava escrevendo. Ele queria fazer um negócio diferente, tipo 2 autores escrevendo o mesmo livro, entendeu? Eu achei muito interessante, né? Uma coisa que nunca tinha imaginado em fazer, achava meio estranho, né? Porque um escritor tinha que entrar na mente do outro e dar sequência na história. Então era meio estranho aquilo, porque um escritor não tem a mesma visão que o outro, né? Mas topei o desafio e nasceu o meu segundo livro, que é O Sonho de uma Noite. Esse autor, ele é angolano, mora na China, e até ele fez o relançamento desse livro lá na China agora há pouco tempo. Depois comecei a pegar gosto pela literatura, sabe? Comecei a me apaixonar cada vez mais por esse universo, pela escrita. E aí nasceu o meu terceiro livro, que é O Segredo da Cabana, que é um suspense sobrenatural, entendeu? E O Segredo da Cabana foi um livro que me deu um pouco de trabalho, tudo, não tanto quanto o Pecatrite. Pecatrite me deu muito trabalho, né? Mas voltando a falar do Segredo da Cabana, O Segredo da Cabana foi um livro que acabou abrindo um pouco mais as portas, porque o universo do suspense, quem gosta do suspense, começou a elogiar muito aquele livro, começou a falar da minha maneira de escrever, que eu conseguia me conectar com o leitor, porque eu conseguia descrever muito bem as cenas e tal. Eu comecei a pegar gosto pelo suspense, pelo sobrenatural, por esse mundo assim, né? E aí eu comecei a escrever o Pecatrite. Só que o Pecatrite, no início, era para ser um romance. Não era para ser um suspense, sabe? Mas a história foi caminhando para um suspense de uma maneira que depois eu falei, não, eu vou ter que estudar um pouco mais sobre para onde essa história está me levando. Entende? Então eu tive que estudar bastante sobre, vamos dizer que o Pecatrite, ele trata-se dos 7 pecados capitais. Tanto é que Pecatrite, traduzindo para o nosso idioma, significa pecaminosamente ou pecaminoso, entendeu? Então ele começou a partir para esse lado. Aí eu tive que pesquisar muito sobre os 7 pecados capitais, sobre as torturas que eram aplicadas à época, porque isso vem desde o século XVIII, entende? E naquela época realmente as pessoas eram punidas por esses pecados, né? Então eu tive que estudar um pouco sobre essa história para poder não falar besteira, né?
apesar de ser uma história fictícia, ser uma história inventada, eu acho que a riqueza de detalhes nesse sentido chama muita atenção, porque se você parar e for pesquisar sobre os 7 pecados capitais, você vai ver tudo que eu relatei aí nesse livro, entendeu? Então, é mais ou menos isso a minha história sobre livros, né? Sem dizer contos que eu tenho participado, de antologias, um pouco de poema também, mas eu deixei um pouco o romantismo de lado e comecei a partir muito para o suspense, então eu acabei deixando um pouco os poemas de lado, sabe? E, resumindo, esse é o Cadu Junqueira. Maravilha. O Pecatrice, ele é o teu projeto mais recente, né? Eu tava vendo aqui na ficha catalográfica, ele tá como 2025, né? Ele é o último, né? Sim, sim. Não, Sim, esse é o meu último trabalho. Maravilha. E aí, Cadu, uma outra curiosidade, tá? Quando a gente, focando aqui um pouquinho nessa obra do Pecatrice, né? Eu queria entender assim, né? Eu sei que envolve uma parte de pesquisa, né? A gente fala já sobre esse ponto. E aí eu também queria combinar uma coisa com você, para pedir sua ajuda, tá? Eu queria fazer uma primeira parte aqui para a gente falar, assim, da tua obra, mas sem dar os spoilers da vida, né? Depois a gente faz aqui um segundo momento, né? Ainda desse vídeo, né? Pra gente falar, assim, das personagens, assim, de um modo mais denso, né? Aproveitar que eu tô aqui com a sua presença aqui, né? Pra gente falar mesmo, assim, de um modo denso aqui de um ponto ou outro aqui que, pra mim, foi chamando mais atenção. Pode ser assim? Perfeito. Perfeito. Aí, o que eu queria entender, assim, ainda falando nessa parte aqui sem spoilers, de onde que veio essa inspiração? É uma história, assim, que ela, inicialmente, ela parte muito de um contexto muito religioso, mas eu entendo que o religioso ali ele é mais um plano de fundo, né? Eu queria entender um pouco dessa inspiração de onde veio, como que surgiu, né, essa história. Isso é algo que até hoje eu não consigo explicar, sabe? Eu costumo dizer que, geralmente, a história, ela está pronta. Ela me escolhe para escrevê-la, sabe? Porque, como eu falei, quando eu iniciei a escrita do Pecatrite, a minha ideia era fazer um romance, sabe? Um romance meio sombrio e tal, mas um romance, um negócio, né, apaixonante e tal. Mas a história, ela foi se caminhando sozinha. Tipo assim, eu não busquei inspiração em nada, não, sabe? Eu simplesmente fui me deixando levar, fui escrevendo o que vinha na minha cabeça, fui digitando as teclas e a história foi se formando sozinha, sabe? Depois que eu tive que fazer a pesquisa para entender um pouco mais para onde ela estava me levando, entendeu? Então, assim, a tua linha criativa, né, no momento que você estava escrevendo aqui a obra, você imaginou ela que seria um romance, que ia ser um pouco dark ali, né, no peso ali de uma cena ou outra, né, mas ela foi tomando um outro rumo, né, como você disse, assim, a história chegou pronta para você, né, e você foi só escrevendo. No momento que essa história chegou pronta para você, você já tinha claro começo, meio e fim dela, ou você foi escrevendo, parava e ia refletindo, assim, possíveis caminhos, né? Queria entender como foi essa tua linha de inspiração criativa. Eu falo uma coisa para você. Quando eu estava mais ou menos no meio do livro, eu tinha uma ideia para um final, sabe? Que é completamente diferente desse final que você leu aí, entende? Então, tipo assim, como eu falei, o livro, a história, ela vai se moldando conforme eu vou escrevendo. Então, tipo, muitas vezes aconteceu já de eu ter uma ideia, sabe? Não, eu quero que no início seja isso, no meio seja tal, no final seja tal, entendeu? Mas quando eu começo a escrever, muda tudo. A própria história, ela se constrói. Então, até tem gente que fala, como é que um amigo meu me chama? Ele fala que eu pareço o Chico Xavier. Fico escrevendo o que os espíritos ficam me falando, sabe? Eu falo, não tem nada a ver, você é doido. Mas ele brinca muito comigo sobre isso, por eu falar que a história ela vem dessa forma para mim, né? Tanto é que eu estou escrevendo um outro livro agora e estou nessa mesma linha do Pecatrite. A história está se formando, só que chegou um momento que eu tenho um bloqueio, né? Não consigo evoluir, o que eu faço? Eu paro e começo outra. Eu dou um tempo naquela história, sabe? Eu começo a escrever uma outra história. Depois que a minha mente dá uma esfriada, eu volto, pego ali umas 3 últimas páginas e dou uma relida nas 3 últimas páginas, a história vai de novo. E vai, né? O raciocínio, né?
É engraçado, né, que, por exemplo, fiz essa mesma pergunta aqui para um outro colega autor, né, como é diferente de autor para autor, né, essa questão da inspiração, o construir, né, e cada um vai ao seu modo, assim, e surgem, assim, histórias, assim, incríveis, né. Eu vou te dizer, tá, Cadu, eu lendo tua obra, eu achei, assim, seria assim, é um conto, uma história de terror, né, assim, né, eu julguei pela capa, né, me chamou a atenção, mas, assim, eu fui me envolvendo na história, né, a gente vai entrar com a parte de história, né, a parte que eu quero comentar, mas, assim, ele vai cativando você, vai despertando a curiosidade, né, os capítulos eles são extensos, mas, assim, é um extenso que quando você está envolvido, ele passa rápido, né, então eu tive um pouco também dessa percepção, não sei se era um pouco disso. Mas eu tô comentando isso porque eu queria falar um pouco justamente dessa parte da pesquisa, tá? Eu vi, assim, você fala no seu início do seu livro, né, que você fez esse trabalho de pesquisa, dá para mais ou menos entender, né, o tipo de pesquisa. Eu entendo que você teve que parar e estudar a Bíblia, né, para poder construir esse livro, ou você conversou com alguém da área de teologia? Eu queria entender como foi esse processo de pesquisa da tua obra. Sobre a parte religiosa, já frequentei algumas igrejas evangélicas, sou muito crente em Deus, apesar de hoje não seguir nenhuma religião, mas eu tive uma base familiar assim muito voltada à religiosidade, entendeu? Então, tipo, muita coisa eu entendia, muita coisa eu sabia, o que eu não sabia eu pesquisava na internet, muitas vezes algumas passagens, porque você pode ver que tem algumas citações bíblicas ali, algumas passagens eu buscava na internet, eu pegava uma Bíblia e ia procurar, entendeu? Então foi mais ou menos isso daí, mas muita coisa eu tinha um entendimento já, uma base já, entende? Entendi. E aí uma dúvida também que me surgiu agora, assim, né? Eu entendo que foi um livro que ele não nasceu assim tão rápido, né? E quanto tempo que demorou esse processo de construção dessa história? Tem uma ideia? Pecatrite, na verdade, demorou mais ou menos um ano para eu concluir a história inteira, sabe? Por conta disso, por conta dessa pausa que eu dei, sabe? Às vezes eu chegava em um certo ponto da história que eu dava uma pausa, falava, não está evoluindo, não estou gostando da história como está ficando. Aí eu dava uma pausa, esfriava um pouco a cabeça, ficava ali umas 3, 4 semanas sem pegar nesse livro. Aí eu ia escrever algum conto, eu ia escrever alguma outra coisa, sabe? Para esquecer um pouco do Pecatrite. Depois eu voltava, pegava de novo, porque, como eu te falei, como foi um livro que exigiu bastante pesquisa, então ele foi meio chativo de se escrever, sabe? Porque então eu tinha que ficar parando a escrita para ir buscar alguma informação para poder estar colocando no livro. Então, tipo, não consegui pegar e dar sequência, tipo, sem parar na história, entendeu? Eu tive que ir parando várias vezes. Então Entendi. demorou mais ou menos um ano para ficar pronto. Não, maravilha. E aí uma outra curiosidade, né, que surgiu, né, assim, a gente se conheceu particularmente aqui no ambiente de internet, né, nas redes sociais a gente teve ali nossa troca como a gente conversou, mas eu queria entender como que hoje tu tá fazendo para promocionar o teu livro, né, os seus livros, né, já foi para alguma Bienal, você vai para algum tipo de evento literário, ou, enfim, eu queria mais entender como é que tá essa movimentação do Cadu, caso algum leitor nosso aqui, né, do Dark Stunt, né, queira também fazer algum tipo de ponto, né, com você presencialmente, em algum espaço, enfim. Olha, sinceramente, o meu sonho é um dia poder participar de uma Bienal, sabe? Nunca estive em uma Bienal, porque o que acontece? Por morar numa cidade pequena, bem no interior de São Paulo, acaba sendo mais difícil, né, ter acesso a esses locais, assim, tal. Também questão financeira muitas vezes acaba atrapalhando, então não tenho conseguido participar, mas é o meu sonho, é um projeto que futuramente eu quero estar participando, sim, né? Agora, daqui uns dias, terá aqui na minha cidade, vai começar no dia 15 de novembro, uma feira literária, sabe, aqui na minha cidade. Então, eu vou estar lá participando no dia 16 e dia 21, se eu não me engano, está na minha agenda. Dia 16 e dia 21 eu estarei lá com alguns exemplares do Pecatrite, né, que eu ainda tenho aqui comigo, para estar falando um pouco desse trabalho, estar mostrando um pouco o meu livro. Tomara que tenha um público grande nesse dia, né? Eu não tenho dúvida, cara. E deixa eu te perguntar, tu tá nesse evento, tu vai estar como
expositor ou você vai estar fazendo algum tipo de bate-papo lá com outras pessoas? A princípio, eu estaria ali como expositor, né? Vou estar com o meu livro ali e tudo, mas pessoal que chegar para bater papo, para conversar, pode ter certeza que a gente vai interagir, a gente vai conversar muito. E pelo fato de ser uma cidade pequena, então a gente acaba conhecendo bastante gente, né? Então, tenho certeza que vai ter muito amigo por ali também, que tem outros que, tipo, me conhecem, mas não sabem que eu sou escritor, então, tipo, vai ficar meio espantado ao me ver ali. Então, acredito que vai ser um negócio muito gostoso, vai ser um evento bem importante para a minha carreira, assim, entendeu? Eu não tenho dúvidas. Eu acho que o quanto mais você puder participar nesses eventos literários eu falo pela Bienal, tá? Eu vi alguns autores assim com brilho nos olhos, né, quando via que o leitor chegava assim para perguntar da obra, enfim, acho que é uma realização muito grande com o autor que você vai viver, né, nesses próximos dias aí. Acho que é muito bacana. E aí só para poder deixar gancho aqui, tá? Hoje eu consigo dizer que eu tenho uns seguidores aqui do Dark Stunt, né, espalhados pelo Brasil. Dos meus seguidores que estão hoje aqui em São Paulo, né, a tua cidade aqui, deixa eu só voltar, Aguaí, não é isso? Para quem não conhece muito a cidade, o Aguaí, quão perto, quão longe está da cidade de São Paulo para as pessoas aqui se organizarem? Aguaí é uma cidade que está localizada bem no interior de São Paulo. Nós estamos a uns 220 quilômetros de São Paulo, mais ou menos. Estamos aqui na região de Campinas, sabe? A cidade mais próxima, assim, vamos dizer, mais conhecida da minha cidade seria Campinas, depois seria Mogi Guaçu, Jaguariúna, essa região aqui. Boa. Entende? Então, para quem mora em São Paulo, acaba sendo mais difícil de conhecer, né, essa cidade. Mas o pessoal da região aqui conhece um pouco, sim. Maravilha. E assim, por ser feira literária, né, a próxima evento, assim, pelo menos que está no meu radar, né, em São Paulo, né, vai ser o próximo ano, que é a Bienal, né, então até lá, né, a gente está nesse jejum, né, então é uma oportunidade que quem estiver em São Paulo, né, também quiser viajar ali para a cidade de Aguaí, né, também para ver a feira literária e ver aqui o Cadu, né, fica aí também o convite aqui do nosso colega aqui, né. Maravilha. Cadu, eu acho que agora a gente pode começar a nossa parte aqui com spoilers, tá? Porque eu fico com a língua assim, coçando assim, pra comentar da obra. Eu acredito que você, como autor também, você fica se segurando, né? Também pra falar Se deixar, eu conto a história. Mas eu tô aqui com uma curiosidade também que eu queria puxar. A gente vê hoje muitas personagens, assim, a tua obra ela tem muitos personagens, né? Desde das pessoas que vão sofrer, né, vão ser vítimas, né, no caso, né, do que rola aqui dentro da trama, como atores ali que estão dentro dessa investigação. Existe hoje algum personagem dentro da tua obra de Pecatriz que se assemelha a persona do Cadu Junqueira, assim, como traço psicológico? Eu acho que eu tenho muito da investigadora. Eu tenho muito dela, sabe? Eu gosto muito do estilo dela, entendeu? O jeito de conduzir as coisas, o jeito de estar, sabe, sempre querendo estar por dentro, sempre querendo entender as coisas, entende? Então, em termos de perfil psicológico, assim, eu acho que eu me assemelho muito a ela, entendeu? Não, maravilha. Tem uma pergunta aqui que eu vou deixar aquela mais pro final, porque senão eu vou entregar o ouro aqui muito, muito no início aqui do nosso papo, mas eu vou continuar aqui falando um pouco das personagens, tá? Eu queria, assim, eu acho que muito de ouvir também de você, né, como que você imaginou, né, esse perfil, né, de cada personagem, e como que você imaginou, né, essa construção dessa personalidade, né, de cada personagem. Pode ser? Claro, vamos lá. Temos aqui, ó, o Jorge, né, que é o sacristão. Acho que é uma figura ali extremamente carismática. Eu particularmente acho que de todos ali foi a personagem que eu mais me identifiquei. Se fosse para escolher um que eu queria ser amigo, eu acho que seria o Jorge, né, pela bondade, pelo jeito dele, né. Acho que eu queria também ouvir um pouco do que você imaginou, né, para essa pessoa do Jorge, né. O Jorge, para falar a verdade para você, a parte de fisionomia dele ali que eu descrevo, eu mudei umas 3 vezes, sabe? Até chegar no perfil que ele é. Agora, a parte psicológica dele, isso foi como a história, ele também foi se criando, sabe? Ele foi, logo no início que o estranho aparece na igreja, que ele vai fazer a abordagem para tentar ajudar.
logo eu já comecei a colocar ele como, tipo, o bom samaritano, sabe? Sempre querendo estar ajudando e tal. Mas aí eu tinha que colocar nele também um perfil meio que medroso, né? Então, ele também foi se construindo. Agora, a parte de aparência física dele que eu descrevo ali, eu mudei umas 3 vezes. Legal. Um outro personagem aqui que a gente também não pode deixar de passar é o Padre Franklin, né? Eu tenho uma teoria, tá, Cadu? Toda vez que eu vejo um padre numa história de terror, nunca é coisa boa. Na tua obra, pelo menos, a gente vê que ele tem um plot, né, lá no final, mas que explica muita coisa, mas eu acredito, né, que quando eu vi esse personagem, eu colocava uma carga, assim, muito pesada nele, até demais, né, para personagem, né, hoje conhecendo a obra dele como inteiro, né, queria que você falasse um pouquinho do que você imaginava, do que você imaginou, né, pro Padre Franklin, né, como perfil, né. O Padre Franklin, na verdade, eu queria tornar ele mais sombrio, sabe? Realmente, eu queria fazer ele um personagem sombrio na história. Mas eu acabei não conseguindo deixar ele assim tão sombrio. Eu comecei a deixar ele mais enigmático do que sombrio, né? Porque muita coisa ali, tipo, ele revelava, mas não revelava. Ele, tipo, estava sempre com um pé atrás em alguma coisa. Tanto é que ele tinha os motivos dele para ser meio que enigmático, assim, devido ao passado que ele teve, né? Porque por mais que ele não se tornou um personagem sombrio, ele tinha um passado lá, vamos dizer, não muito plausível, né? Então, eu consegui deixar ele mais enigmático nesse sentido. Perfeito. Tem outro aqui que já puxando gancho também aqui pela teia, né, de construção aqui dos personagens, né, a gente pode destacar também aqui o delegado, né, o Alessandro, né, que ele tem uma coisa assim, não sei se foi o forte da personalidade dele, mas ele é um perfil muito explosivo, ou não, acho que é algo pontual dele. Sim, devido ao pecado que eu queria empregar a ele, então logo no início eu pensei, não, esse vai ser o fulano, entendeu? Então eu já comecei logo no início a criar essa personalidade para ele, de explosivo, de irritado. Então esse foi, acho que, um dos únicos personagens que eu já tinha um foco para ele. Esse você já tinha claro desde o início, né, que ele teria essa leva, né, esse traço mais explosivo, né? Tanto é que Legal. logo na primeira aparição dele já deixou mais ou menos isso claro, né? Eu fiquei muito também aqui falando de outra personagem. Eu achei que algo muito ruim poderia acontecer com a Raquel, a nossa investigadora, né? Se a gente fosse Sim. atribuir um pecado capital aqui para Raquel, qual que você acha que mais se encaixaria nela? Para Raquel, eu acho que se fosse atribuir um pecado para ela, não existe o pecado da vingança, né? Mas ela é movida pela vingança. Então, não sei, talvez a inveja. Tu acha? Assim, eu não lembro inveja. Assim, não tô lembrando, mas ela tinha um perfil assim meio misterioso, né? Me veio à cabeça a luxúria, É, mas acho que não, era mais eu, uma descrição ou outra, mas não era o perfil dela, né? A luxúria, né? eu colocaria a inveja nela porque, tipo assim, de certo modo, ela acaba invejando um passado que ela não teve, né? É Porque eu verdade. acho que ela queria ter um passado com a família, né, com o pai. Então eu acho que a inveja seria baseando-se nisso daí, num passado que ela não viveu. É verdade. É bem colocado. Não tinha olhado por essa ótica. Temos aqui também, assim, uma peça importante, né? Essa personagem, quando apareceu, eu digo, ela vai render, que foi a Dona Joaninha, né? Eu achei, assim, uma graça, assim, o nome, né? É muito de senhorinha, né? A gente colocar esses nomes no diminutivo, né? Pelo menos é uma coisa que Exato. eu achava que era muito do Nordeste, mas acho que é muito a forma antiga, né, de a gente se referir, né, às pessoas, né, com carinho, né? A gente sempre fala dessa forma. Como seria esse perfil da Muito do Joaninha? interior mesmo isso. Oi? Muito do interior mesmo isso. Muito do interior, né? É verdade. E como que você imaginou esse perfil pra Joaninha? A Joaninha, a princípio, ela não tinha ideia de empregar
a ela esse pecado, sabe, que ela acabou adquirindo, né? Eu queria colocar ela só como uma interlocutora ali para poder, tipo, vamos dizer, querendo ou não, ajudando a Raquel pelo fato dela ficar perambulando pelas ruas ali na cadeira de roda, ela poder, sei lá, ter alguma ir dando algumas pistas, entendeu? Mas depois eu falei, não, vou dar um pecado para essa mulher aí, que ela tá muito sem ter o que fazer nessa história. É verdade. Bom, aí tem um aqui, ó, por exemplo, eu vou falar dos outros três, que eu acho que a participação desses personagens foi mais tímida, né, dentro da obra como um todo aqui, que foi o Paulo César, né, o Jean, o Paulo César, que é o réu, né, o Jean, prefeito, Sim. e o Dr. Renan, que foi o primeiro lá advogado, né, então, como que você também Sim. imaginou para esses perfis aqui, né? O Dr. Renan, o advogado, ele foi um personagem também, assim, vamos dizer, ele foi o estopim para a história, né? Eu Uhum. precisava, tipo, dar um início na história. Então, como é que eu vou iniciar essa história? Eu precisava de alguém que, tipo assim, não fosse dali do meio, né, da cidade, para poder já, tipo, eliminar ele logo, porque como é que eu ia matar um personagem logo no começo da história? Então, eu tinha que pôr alguém que não fizesse o leitor se apegar a ele, entendeu? Uhum. Porque eu acho que o leitor, querendo ou não, ele acaba se apegando. Teve leitor que se apegou como você disse, ao Jorge. Teve outro leitor que se apegou mais à Joaninha. Teve outro leitor que se apegou mais ao delegado, entendeu? Então, como eu precisava eliminar logo no começo da história, então eu falei, não, esse delegado, esse advogado, como ele vem de fora, então do mesmo jeito que ele vai vir, ele vai embora. Então foi essa minha ideia sobre ele, entende? Não, perfeito. E uma coisa que pegando um gancho aqui um pouquinho para falar mais, acho que da parte mais densa aqui da tua obra, eu senti assim, né, que era uma obra forte, né, mais uma vez aqui mostrando aqui a capa, a gente vê que tem uma personalidade, assim, a capa muito forte, né, o preto, assim, como ele é chamativo, né, dando destaque aqui, né, mas, e quando eu vi a capa não tinha dimensão da seriedade do que seria essa leitura no sentido das torturas, tá? Eu vou falar uma experiência minha, assim, muito particular, né, seja, eu tinha isso acho que muito no cinema, e eu vivi isso pela primeira vez, acho que na tua obra. Posso te dizer isso, né? No cinema, quando eu tenho aquela cena grotesca, né? Uma coisa ali mais forte, né? Eu tenho a opção, se eu tô no cinema, ou olhar para baixo, ou fazer assim, né? Ou somente ouvir, ou dar um pulo no sanitário, né? No cinema. Em casa eu baixo o volume, né? E eu lendo, né? Eu tive esse mesmo sentimento de horror. Eu acho que o horror acho que é quando a gente tá nesse ápice, né? Desse sentimento ali que tá te incomodando, né? Eu senti isso em quase todas as passagens, de todas as execuções, né? E aí eu sentia exatamente, né, no final de cada cena ali, quando tava lá o personagem, né, fazendo a purificação, né? Um negócio tão grotesco para mim, tá? Eu sou muito frouxo nesse sentido. Eu passei a ler rápido. Quando eu vi aquela cena, eu tinha a opção de pular, né? Mas eu não queria pular e perder um passo da minha investigação particular, né? Então, eu acelerava muito a leitura nesse ponto, assim, porque era muito para mim, né? Eu achava muito forte, né? Eu não tinha ideia que eu ia ler coisas nesse sentido. Eu nunca imaginei ter esse tipo de sentimento lendo um livro, né? De sentir isso, né? Porque não tem imagens, não tem foto, né? Mas a descrição, aquilo ali, quanto que eleva, né, a nossa imaginação, né? Eu acho que eu queria entender como que surgiu, né, essa inspiração, né? Porque esse livro aqui, cara, eu vejo se ele tivesse uma adaptação assim para o cinema, essas cenas assim seriam sucesso de público, né? De onde que veio essas inspirações na forma que você foi descrevendo cada cena dessa de purificação, né? Olha, sinceramente, eu gosto muito de filme de terror, sabe? Filme de suspense, nesse sentido, assim. Filme justamente com o que relata ali, sabe? Com essas cenas de tortura, de cortar pessoas e tal. Então eu gosto muito de filmes assim. Porém, nos filmes, dificilmente você vê um filme que mostra muita coisa, né? E por eu gostar muito, o que acontece? Eu tentei colocar o máximo possível de informação na história para que quando você estivesse lendo, você realmente pudesse ver a cena acontecendo, sabe? Eu vi. Então, Eu eu, vi. eu acredito que eu consegui alcançar esse objetivo, porque
Até a mulher que fez a revisão do meu livro, ela me fala uma coisa que ela conseguiu ver também, foi logo no início da história, quando o estranho chega na igreja e começa a adentrar a igreja, os candelabros acesas, com as velas acesas e tal, ela me falou, Cadu, eu conseguia ver a cena da igreja acontecendo, eu conseguia sentir o cheiro da igreja, sabe? Porque toda igreja tem um cheiro peculiar, né? Ainda mais a igreja católica, tem aquele cheiro daqueles bancos de madeira, aquele cheiro, né? Então ela falou, eu conseguia sentir o cheiro. Então a minha ideia foi colocar o máximo de descrição possível na história para que realmente o leitor, quando ele estivesse lendo a história, ele pudesse ver a cena acontecendo. Eu visualizei muito, assim, né? E, tipo, eu me peguei, assim, mesmo, como eu disse, né? Lendo bem rápido, mas eu senti aquele filme, assim, acelerado na minha mente, né? E eu fiquei pensativo, cara, por algumas vezes, assim, no relato. Eu tinha até vontade de revisitar para poder relembrar alguns pontos, né? Mas eu ficava meio, assim, apavorado mesmo, tá? E olha que eu não sou frouxo, assim, de outras histórias, mas quando envolve tortura, essas coisas, eu reconheço, eu tiro o chapéu. Pra mim, acho que é meu maior ponto fraco de terror, de horror, é essa coisa muito grotesca, né? Mas, não, tá entendido, perfeito. Eu achava que, na verdade. Teve uma outra amiga, desculpa te cortando, teve uma outra amiga que fez a leitura do livro também. Ela me disse que se arrependeu de ler a parte da tortura do pecado da gula na hora que ela estava almoçando. Eita! Ela disse que foi a pior coisa que ela fez na vida dela, foi ter lido justamente naquela hora. É porque, assim, eu vejo muito filme, mas eu sou péssimo para lembrar de nome, assim, de filme. Mas, cara, essa cena específica, ela é muito forte, porque eu consegui ver a dimensão da cruz, né, como é declarada, né. Eu fiquei preocupado, eu disse assim, como que botou os pregos só na mão do cara, do Jorge, né, não botou nada nos pés e se sustentou. Aí você vai lá e explica, não, porque ele estava amarrado, então o prego junto com as cordas, né, eu não lembro se era as cordas do tecido, né, sustentou o peso dele, né. E ele, por ser da gula, não lembro se você tinha descrito, né, mas no meu imaginário, eu achava que ele era um pouco mais gordinho, assim, né, ou pelo menos pançudo, né, para sustentar esse cargo, né, como é que eu posso dizer, Gula. da gula mesmo, né. Eu achava que tinha um ponto que eu tive curiosidade, né, quando você comentou que fez bastante pesquisas, né, eu queria entender se dentro dessas tuas pesquisas e essa parte de tortura, né, e religião, né, quando a gente olha, né, eu vou falar um pouco da religião católica que é onde o meu ponto de conforto para falar, tá certo? Quando a gente olha a religião católica há centenas de anos atrás, né, a gente vê passagens muito fortes, né, o que era hoje grotesco para a gente, né, era algo natural dentro da igreja, né. Eu queria entender se tem alguma relação de algum tipo de tortura específica, né, que foi descrito, né, se dentro das tuas pesquisas era algo que já acontecia dentro da igreja ou da religião de modo geral, ou se é puramente dos filmes, né, que você se embasou. Olha, primeiramente, eu comecei a me embasar nos filmes, né? Porque, como eu te falei, eu sou muito fã de filme de terror, filme de suspense, gosto muito. Então, eu comecei a me embasar muito nisso. Mas, quando eu comecei a fazer essas pesquisas para entender um pouco mais sobre os pecados, e eu comecei a ler que tinha esses pecados, só que o que acontece? Ao ler os relatos antigos sobre os pecados, eles não são assim tão descritos, sabe? É ali falado, o pecado tal, a tortura era isso, isso, isso. O outro pecado, a tortura era isso, isso, isso. Então explicava-se só o que era a punição, mas não descrevia a punição. Entendeu? Então, essa parte de descrever a punição, de descrever todo o acontecimento, isso aí foi tudo coisa da minha mente mesmo. A única coisa que eu pesquisei é quais eram as punições. Entendi. Tem alguma que chama mais a tua atenção, assim, do ponto de vista do terror, né, do que você pesquisou, que mais chamou sua atenção, assim, de todas as torturas? A que mais me chamou a atenção foi, olha, todas elas são bastante assim assustadoras, né? Mas a que mais me chocou quando eu fui escrever foi a da inveja, que teve os olhos costurados e tal, entendeu? Eu lembro. Eu acho que
eu senti muito repúdio nessa da purificação, nessa execução. Teve essa. Eu acho que eu também senti muita dor numa que acho que era o delegado, né? Que ele teve membro a membro sendo deslocado, quebrado e arrancado, né? Eu fiquei com a imagem dele assim, só o cotó do tronco, assim, né? É bem, bem fácil de imaginar como você colocou na riqueza de detalhes, né? E aí um ponto, eu não posso deixar de falar, né? Como que a gente está falando de temas assim tão fortes, né? Como foi a editora receber, né, esse teu manuscrito, né, com tantas cenas assim descritas? Eu tô perguntando porque eu também não sei nem quais todas as linhas editoriais aqui da editora. É a Grupo Hoffmann, né? Litera Hoffmann, né? O nome da editora, né? Grupo Hoffmann Litera. Perfeito. Como foi eles receberem esse manuscrito com essas cenas? Houve algum tipo de censura criativa do que você colocou? Eu queria, acho que, entender como foi a receptividade, né, da tua obra, né, pela editora. Olha, falar a verdade para você, quando eu terminei Pecatrite, a editora Litera já tinha me ajudado com O Segredo da Cabana. Ela publicou O Segredo da Cabana, entendeu? Que foi o anterior. Quando eu terminei o Pecatrite, a editora Litera não queria publicar mais livro de suspense, ela estava mais focada no romance e tal. Aí eu comecei a correr atrás de outras editoras, né? Comecei a correr atrás de outras editoras e tal. Enviei o meu livro para outras 3 editoras que trabalham no formato tradicional, ou seja, o escritor não paga nada para ser publicado, a editora tem arca com todo o processo. Só que eu precisava fazer a revisão do meu livro, sabe? Porque muita editora exige que pelo menos a revisão seja feita. Eu entrei em contato com a dona da editora Litera, que é a Beatriz Hoffmann, e ela falou, não, Cadu, eu vou fazer a revisão do seu livro, pessoalmente. Ah, tudo bem, então faz para mim, eu vou pagar para você pela revisão, mas outras editoras querem, já que você não vai publicar, né, só faz a revisão para mim. Ela falou, não, eu faço. Quando ela começou a fazer a revisão, logo no primeiro capítulo, ela me mandou uma mensagem e falou assim, ó, você não vai mandar para ninguém esse livro. E eu vou publicar esse livro, sabe? Então, aí eu falei, mas como assim? Você não está mais trabalhando com esse tipo de livro? Ela falou, não, esse livro aqui, eu quero esse livro, eu quero esse livro, eu quero esse livro, vou publicar, não vou cobrar nada de você, vou arcar com tudo. E foi uma surpresa, sabe? Não pediu para tirar nada, sabe? Não pediu para excluir nada da história. Ela falou, não, a sua história está perfeita e eu quero publicar ele do jeito que ele está. Então, assim, Cadu, eu acho que talvez, né, assim, até para se tiver aqui alguém ouvindo, né, que querendo escrever sua história, né, às vezes tem um receio, né, de colocar um ponto assim mais forte ou não, né, a gente nota que, pelo menos as editoras, elas, aparentemente, elas são receptivas, né, que não vem a ferir nada ali da ideologia, né, se for uma coisa mais específica, né, mas pelo menos você, no seu caso aí, ela te deu essa liberdade de você colocar a tua história ali sem você ter que fazer nenhuma adaptação para se enquadrar dentro de um bloco, né? Então isso é bacana. Sim. A única coisa que muita editora, isso eu acredito que 99% delas exigem é que não tenha, vamos dizer assim, racismo dentro da história, que não tenha apologia a estupro, apologia a abuso de menores. Então, isso as editoras não aceitam. Esse tipo de coisa, esse tipo de história, de escrita, as editoras não aceitam. Nenhum tipo de apologia, sabe? Então, racismo, qualquer coisa nesse sentido. Então, se um autor, se ele tem uma história que não tenha nada disso, mas ela é pesada, ela tem cenas pesadas ali, não precisa ter medo. Só tem que procurar o estilo de cada editora. Tem editora que é mais focada no hot, entendeu? Então, se você mandar um livro de suspense para eles, eles não vão gostar da história. Tem editora que é mais focada no romance mesmo. Então, se você mandar um de suspense, eles não vão gostar. Então, a única preocupação que o autor tem que ter é com isso. Perfeito. Perfeito. Um ponto aqui também que eu queria pegar gancho, né, para falar um pouco da minha investigação. Eu falei isso com um outro colega autor, né, que eu sou um péssimo detetive, né. Toda vez que eu visto esse perfil, eu sempre quebro a cara, né, e eu quebrei a cara, assim, bem forte,
já assim, nas penúltimas páginas ali do seu livro, porque eu tinha muito claro, né, que era o padre, né? E mais uma vez, né, assim, eu julgo muito a figura do padre, né, em qualquer história, né? E eu acho que não sei se foi intencional ou não, você já tinha esse imaginário que as pessoas têm disso, né? Mas você deposita muito ali o caminho, tipo, vai por aqui, segue que é o padre, algo tá estranho, né? Você sai colocando ali todos os pontos. Eu tinha um padre, né, como o meu ponto focal, assim, né? Outro personagem que pra mim era muito suspeito dentro da minha investigação, eu errei feio aqui em tudo, tá? Foi o filho da dona Joaninha. E não foi no final quando você assim meio que começou a levantar esse ponto. Logo de cara, quando tava aquela conversa, né, do advogado, do delegado dizendo que não ia investigar o sumiço do filho porque gostou da filha, eu digo, tem coisa aí, esse cara não tá sumido à toa não, ele tá vivo, alguma coisa aconteceu, mas eu sabia que, eu achava que era ele, o do capuz, né, e que de fato foi ele, né, mas, e aí eu ficava com isso assim, né, tipo, ou ele tá tentando jogar pro padre, ou é o filho da Joaninha, né. Deixa eu ver se tinha outro ponto aqui que eu coloquei. Aí já no fim, né, quando eu tava naquele ritmo ali de exumar os corpos, né, para poder pesquisar, né, ali alguma coisa que tinha passado pela perícia, né, eu comecei a desconfiar muito do legista. Não sei se também era outro perfil ali que você colocou a sementinha, mas acho que dentro da minha investigação, né, horrorosa, né, eu fiquei com o padre como suspeito 1, suspeito 2 seria o filho da dona Joaninha, e o terceiro ali foi o legista. Eu cheguei a acreditar que o grande plot poderia ter sido o cara que estava sendo ali braço direito ali da Raquel, né? Mas nunca que teria sido a Raquel ali, muitos pontos ali, né? Dentro dela, né? A ideia era exatamente essa, sabe? Era confundir mesmo a mente do leitor, entendeu? Tanto é que a Beatriz, quando ela terminou a revisão, ela me fez uma chamada de vídeo e falou: como assim? Como assim? Sabe? Ela falou: eu fiz a revisão o tempo todo achando que era fulano e não sei o quê, sabe? Então, tipo assim, eu consegui fazer exatamente o que eu pretendia, que era confundir mesmo a mente do leitor, fazer ele querer investigar, querer ligar os pontos, levar ele para vários caminhos diferentes, mas nenhum deles seria o caminho verdadeiro. É que você conseguiu. Eu só reforço a teoria que eu sou um péssimo detetive, né? Mas é isso. Cadu, a gente tá chegando aqui no final desse bloco aqui do papo aqui com o spoiler, se aproximando aqui pro final, mas eu queria fazer uma dinâmica com você, tá? Eu preparei o seguinte, tá? Eu tenho duas dinâmicas aqui, mas queria fazer uma delas com você, tá? Eu tenho uma dinâmica A e outra dinâmica B. E eu vou pedir para você escolher uma delas aqui para a gente fazer junto aqui esse momento. Qual que você escolhe? Vai ser assim Na na tora. sorte? Na tora. Você não sabe o que é, ou é A ou é B. Qual que você quer escolher aqui para poder comentar a dinâmica? A. Vamos de A. A. Então vamos lá. Nessa dinâmica aqui de letra A, eu coloquei a seguinte pergunta, né? Se um dia Pecatriz ele ganhasse uma adaptação para o cinema, você já imaginou isso? Acho que algumas vezes você já deve ter imaginado, né? Meu sonho. Quais atores você acha que vê hoje, né, para interpretar, por exemplo, aqui a Raquel, o Jorge, o Padre Flank? Qual elenco você imagina aí para a sua história? Se a gente pudesse fazer o elenco dos sonhos aqui. Deixa eu ver. Para Raquel? Pode ser a Raquel. Para ser Raquel, para Raquel eu vejo muito a. Como é que chama aquela menina? Débora Seco. Débora Seco, né? Seria Acho bem, bem eu acho bem o estilo dela, sabe? Pelo menos as novelas que eu assisti dela, assim, aquele estilo meio doidão dela, assim, sabe? legal. E pro Jorge, se fosse a gente puxar uma pro Jorge, o cara bonzinho ali da história. Pro Jorge seria, vamos dizer, seria algum personagem mais ou menos parecido com o Leandro Hassum quando ele era mais gordo. Entendi. Tinha que ter uma pancinha, né? Pelo menos para fazer jus aqui, né? É, Muito eu bom. acho, eu acho bem o estilo dele, meio humorístico, meio, né? Cara, muito bom mesmo. E ia ser desafiador, né? Ele sai ali um pouco do humor, né? Vir pra área de suspense, ia ser uma quebra, né? De Sim. protocolo, né?
E do Padre Frank, pra gente fechar. Padre Franklin. Tem que ter cara de homem fosse... desconfiado, né? Que a gente já julga assim, culpado. Sim, o padre Franklin, olha, se fosse há um tempo atrás, um personagem de novela que eu via muito no estilo do padre Franklin seria o Francisco Cuoco, né? Mas não está mais entre nós, entendeu? Mas é uma pessoa que eu acho que quando eu estava descrevendo o padre Franklin, eu via muito ele, aquele jeitão dele, sabe? Sério, e o jeito dele atuar. Mas aqui pode, é o nosso elenco dos sonhos aqui, gente viva ou que já foi, né? Mas tá valendo. Era isso. Sim. Bom, e aí, a gente se aproximando um pouquinho mais do nosso fechamento, eu queria saber de ti, Cadu, se a gente tem continuação dessa história. Acho que tem pontos aqui, né, da obra, né? O final ali da Raquel, que eu acho que tem gancho ali para falar. Eu acho que eu fiquei um pouco curioso ali também para saber um pouco ali da história da Joaninha, do filho dela, né? Como foi, né, esse outro lado. Eu acho que você deixou vários caminhos ali, né, abertos ali para a gente acompanhar. Se você imagina ter um Pecatrice 2 ou sei lá, outro título que venha dar continuidade para essa obra? Pecatrite 2 já escrevi uma página, sabe? Então, tipo assim, a ideia é sim ter o Pecatrite 2, entendeu? A ideia é dar sequência nessa história, porque eu deixei justamente essa deixa ali da Raquel saindo, do filho da Joaninha, da própria Joaninha, justamente com esse intuito de ter um Pecatrite 2, né? Até já pensei no título, Pecatrite Sombras do Passado. Olha, forte, nome forte, hein? Você entendeu? Então a ideia é sim ter um segundo. E aí já me dá a deixa, né? Esse é o projeto atual ou vem outro aí em lançamento em breve, que não seja Pecatrite? Não. Atualmente eu estou escrevendo um outro serial killer, tá? Estou escrevendo um outro serial killer, mas a ideia desse serial killer agora eu criei uma personagem, vai ser uma investigadora também, uma jovem investigadora, só que eu quero transformá-la em uma personagem para vários outros livros, sabe? Tipo, vamos dizer, um Harry Potter, entendeu? Uma personagem para ter várias histórias, vários livros com a mesma personagem, seguindo a mesma linha, tipo um Sherlock Holmes, entende? Então, a minha ideia é exatamente essa. Ele já está do meio para o fim. Então, eu quero terminar ele primeiro para depois chegar no Pecatrite 2. Tem essa obra que você comentou agora, ela tem uma ideia de corpo, né? De quanto que seria esse livro. Vai ser um livro assim, na espessura aqui, por exemplo, do Pecatrite, eu acho que é menos de 200 páginas, é 182, né? Ele vai nessa linha assim ou ele é uma história maior? Eu pretendo deixá-lo com umas 300 páginas. Bacana, massa. Então tem muita descrição, muita investigação. Um pouco mais robusto. E tem previsão, Cadu, de quando que vem esse projeto? Quando que ele é lançado? Bom, eu pretendo estar colocando ele na editora até março, mais ou menos. Tá bem perto, Pretendo né? estar enviando ele para a editora. Ele já está com mais de 180 páginas, entendeu? Então ele já está bem do meio para o final. Então, lá para o mês de março, mais ou menos, eu pretendo estar mandando ele para a editora. Aí vai depender da editora, né? De quando ele ficará pronto. Geralmente demora uns 3, 4 meses para ficar pronto. Bacana. Falando aqui ainda de outras obras, né? Além do Pecatriz, né? Que você comentou, além dessas outras obras que você falou que vai nessa linha de suspense, existem outros formatos, ou de repente você escreve contos, a gente consegue encontrar outros formatos do Cadu Junqueira por aí, e se sim, por onde, né? Sim, eu tenho participado de alguns contos. Tipo, quando eu tô meio sem ter o que fazer, tô meio com a mente vazia para escrever, aí eu fico ali no Instagram vendo algumas coisas e encontrei algumas editoras que trabalham bastante com esses contos, sabe? Convidando autores para estar participando, para estar enviando contos ali e tal. E andei enviando alguns contos de minha autoria para várias editoras que trabalham nesse formato. Então,
tem sim algumas participações minhas nesses livros, nessas antologias. Tenho publicado, às vezes, alguns trechinhos, né, falando sobre essas antologias no meu Instagram, e estou disponibilizando ali o link para quem quiser estar comprando, tanto no formato físico quanto no digital. São antologias bastante interessantes, porque ali tem vários autores, sabe? Tem muita coisa boa, tem muita coisa legal, e eu tenho participado com vários contos aí que futuramente, quem sabe, vai me render um livro só com os meus contos. Legal, muito bom saber disso, cara. Eu vou inclusive estar deixando aqui, gente, no nosso vídeo aqui, o link, né, desses contos aqui que o Cadu tá comentando, assim como as outras obras, né, que é da autoria dele aqui, porque quem tiver curiosidade e quiser ir atrás, né, também já vai estar aqui o link também para vocês conhecerem aqui o trabalho aqui do Cadu. E hoje, por exemplo, a gente falou no nosso papo de hoje aqui sobre Pecatriz, né? Para quem se interessou por essa obra, como que as pessoas conseguem, onde que encontra, né? Olha, hoje ela está disponível no site da editora Litera, Grupo Hoffman Litera. É só entrar no site, tem a lojinha ali com alguns livros dos autores que ela tem publicado, né? E o Pecatrite está ali, tanto no formato físico quanto no formato digital, para quem gosta do digital. Ou, se alguém quiser também entrar em contato diretamente comigo pelo Instagram, que é @cadu.junqueira. Tenho alguns exemplares comigo que a editora me enviou para estar fazendo autógrafos, dedicatórias para quem quiser comprar diretamente. Então, estamos aí à disposição de quem quiser conhecer esse trabalho. É isso, gente. Eu convido aí quem não conhece a obra do Cadu, né? Vale a pena, tá? Acho que é uma obra assim que ela chegou. Eu, eu, eu julguei pela capa uma coisa, né? Mas entrando na história, né? Ela vai muito mais além, né? A densidade da história da investigação. Eu confesso assim que se eu for fazer se eu fosse fazer um TBT, né? Dos livros que eu li, né? Pecatriz, eu acho que ele vai ficar sempre muito latente, assim, pelo nível de descrição e de cenas que para mim foram perturbadoras, né? Eu tenho, como eu já comentei, esse perfil mais frouxo, tá? Mas aí, pra gente fechar o nosso vídeo, Cadu, quero dar essa janela aqui para você falar aqui das tuas redes sociais, se as pessoas aqui que querem conhecer um pouco mais do seu trabalho, acompanhar um pouco do seu dia a dia, né? Como que as pessoas te encontram? Olha, como eu mencionei, tem o Instagram, @cadu, com K, ponto Junqueira. Também tem no TikTok, Cadu Junqueira também. Só me adicionar ali, chamar, mandar uma mensagem. Pode ter certeza que estou sempre respondendo o pessoal, estou sempre ali batendo um papo. Se a pessoa não quiser comprar o livro, mas quiser só bater um papo, quiser conhecer um pouquinho, quiser falar um pouco sobre a história, sobre outras histórias, é só chamar que a gente está ali para interagir, para fazer amizade, e pode ter certeza que isso é sempre muito bem-vindo. Maravilha, boa. Então é isso, gente. A gente tá fechando aqui o nosso papo de hoje, tá certo? Vou deixar também aqui no card aqui desse vídeo também uma análise que eu fiz aqui também da obra aqui de Pecatriz, tá? Eu sei que eu tô falando esse nome errado, mas vou deixar aqui um cardzinho aqui para vocês verem, né, como foi também aqui a nossa análise aqui do Dark Stunt, tá certo? E vou deixar aqui os dois vídeos linkados, né? Tanto o nosso papo aqui com o Cadu e a análise aqui do Dark Stunt. Cadu, muito obrigado aqui pela tua disponibilidade. Foi massa o nosso papo. Espero que você tenha gostado também, né? O quanto que eu gostei do lado de cá também. E espero a gente voltar a se falar em breve aí de outras obras, quem sabe, né? Futuramente. Bruno, com certeza, com certeza. Eu agradeço imensamente pelo convite, agradeço por você ter aberto essa porta tão grandiosa, que o projeto seu hoje, ele está pequenininho assim, tá? Mas pode ter certeza que ele vai se tornar imenso, vai se tornar grandioso, você vai conquistar muitos seguidores com esse seu carisma, seu jeito legal, sabe? E essa sua genialidade, sabe, para bater esse papo, para conversar. Então, só tenho a te agradecer mesmo, desejar do fundo do meu coração que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine e que abra cada vez mais portas no seu caminho. Amém pra gente. Boa feira. E depois me deixa a par como é que foi lá. Viu? E Pode quem deixar, quiser. vamos tirar umas fotos lá. Isso é isso. E quem quiser também deixar aqui também perguntas aqui também nos comentários, enfim, marca aqui o Cadu aí também na rede social, tá certo? Pra gente conversar mais ainda sobre essa história, tá bom? Cadu, muito obrigado. Até uma próxima. Fui. Obrigado, meu querido. Um beijo.